Prontinho, vamos então começar o que será a nossa última aula de escrita acadêmica. Vamos continuar a parte de linguagem, que eu comecei na aula anterior, eu bati muito na tecla de fluência, desculpe, eu vi em inglês aqui, pensei em fluência, mas fluidez de texto e ritmo de texto, né? E como você poderia estruturar o seu parágrafo de maneira a você não deixar enfadonho para o leitor, né, e deixar com um ritmo, uma fluidez que você consiga dar a coesão necessária para as suas ideias ao longo dos parágrafos, né? E aí, hoje a gente finaliza, hoje vai ser mais alguns tópicos mais soltos, né, mais leves, sem ser necessariamente português. A gente vai ver algumas coisas aqui da escrita em inglês, que é desejável para quem quer ser pesquisador, né, que consiga escrever já na linguagem universal, né, na língua universal dos trabalhos acadêmicos. E aí eu vou, óbvio, esse curso, volto a dizer, ele tem como base o curso do professor Zucoloto, lá da USP, e outros materiais que eu coletei também, estão aqui, né, e o professor Zucoloto tem um curso mais completo, esse aqui é um mini curso, só o básico, certo? Então, essa parte de escrever em inglês, para quem não é nativo de um país de língua inglesa, que é o calcanhar de Aquiles, né? Isso, inclusive, vale para mim também, que eu na escrita, eu sou terrível, eu entendo, eu assisto, meu listening é relativamente bom, não tem problema, consigo me comunicar, mas na hora de escrever, as ideias meio que travam, e aí, o que eu aconselho para mim mesmo e para todo mundo que é treino, né? A questão de você escrever igual em português, você tem que treinar, se não começar a escrever, você nunca vai escrever. Então, a nossa sorte é que não há a necessidade de palavras muito complexas no texto acadêmico. Pelo contrário, né, o texto acadêmico, ele precisa ser simples, direto, como eu tenho relatado ao longo desse curso. Então, por conta disso, a escrita em inglês pode se tornar mais factível, né? Factibilidade deriva do fato da simplicidade do texto, né? Simples. Como eu falei, menos é mais. E aí, o plain English é o inglês puro, né? O inglês que você vai usar para compor um texto acadêmico com palavras simples de maneira eficiente. Alguns autores sugerem, por exemplo, você evite essas expressões, substitua por coisa bem simples mesmo, né? Utilization, use, finalize, and, utilize, use, firstly, secondly, esses advérbios aí, primeiro, segundo, né? Commencement, beginning, começo, beginning. E assim, ó, for the reason that, a razão que, não, por quê? On account of, por quê? Because. E assim, né? In close proximity to, nossa senhora, near, muito melhor, muito mais direto. Elucidate, clarify,
Elucidate é muito a tornar o português para dentro, jogar o português para dentro do inglês e tentando ser rebuscado. Não, não seja rebuscado, seja simples, explain. Take into consideration. Consider. Né? Então, com alguns auxílios que eu vou falar aqui ao longo da aula, dá para a gente pensar em estruturar e usar essa estrutura que eu estou falando aqui de artigo para dentro da escrita em inglês, né? Aqui são outros exemplos que muita gente tem essa ideia errada de que usar palavras mais sofisticadas é que deixa o texto melhor. Não. The majority of most, entendeu? Plays a key role. Nossa, isso eu vejo muito em artigos em inglês. Aquelas ideias que jogam tem uma importância chave, né? É essencial, só essential. E assim vai, quer dizer, existem alguns livros, eu até já ao longo desse curso, eu fui citando aqui a bibliografia, que vai aconselhando você o que evitar, como é melhor que você se expressar, e a gente vai ver que tem site também que ajuda em algumas expressões, né? O cuidado que a gente deve ter é com essa arte que a gente tem de escrever sem dizer nada, né? Acontece demais, principalmente para quem está começando a escrever textos acadêmicos, é você colocar um monte de palavra para absolutamente nada. Por exemplo, it is significant note the fact that... Você não falou nada. É significante notar o fato de que você não disse nada. Absolutamente nada. Tudo isso aqui pode ser jogado no lixo. It is relevant to mention here that the results... Gente, the results. E aí você começa a falar sobre os resultados. Se você vai comentar sobre aqueles resultados, é porque aqueles resultados já são relevantes e tem a ver com o que você quer responder no começo, né, na pergunta inicial do seu artigo. Então, não precisa dizer que é relevante mencionar que... Não, isso aí tudo é o que eu considero de a arte de escrever para dizer nada. Isso acontece em inglês? Sim. Isso acontece muito em português também, né? No ano, aqui eu falei ontem, né? No ano de 2020. Em 2020, acabou. Né? No ano de... Para o período compreendido entre... Gente, entre tal e tal ano. Acabou. Para o período compreendido entre... É a arte de escrever sem dizer nada. O custo de produção é muito mais elevado em comparação com... Muito mais elevado. Gente. Ou você diz quanto foi que elevou, ou você coloca os dois números e deixa a pessoa calcular quanto foi que subiu o custo. Não precisa dizer que é muito mais elevado, sem dizer nada, sem dizer quanto. Né? Outro tópico, assim, essa aula vai ser cheia de tópicos, né? Que é preciso estar atento para a imprecisão de palavras. E, assim, além da imprecisão de palavras, a gente vai falar um pouco sobre o mau uso das palavras, certo? Mau uso das palavras. Então, a palavra fact, o fato. Quando você diz assim,
o fato mencionado, alguma coisa assim, você está escrevendo o texto e você fala o fato mencionado, é como se você tivesse, na mesma situação, que você estivesse colocando um pronome em que você não sabe a que a pessoa está se referindo. Você, o leitor, quando lê aquilo, não sabe a que a pessoa está se referindo. Então, o fato aqui pode ser um efeito, uma hipótese, uma observação, um valor, um achado. Que fato que você está se referindo? Fato mencionado, entende? No sentido de você ser mais específico na hora que você vai escrever e não colocar uma palavra que é muito genérica. O caso, o fato, né? Então, se você está se referindo à hipótese, você escreve a hipótese mencionada. Se você está se referindo a um determinado valor, o valor mencionado, e não o fato. O fato é uma palavra que é imprecisa, né? Assim como caso, e que se deve ter cuidado na hora de utilizar dentro de um artigo, né? Na escrita acadêmica. Dentro da escrita em inglês, é preciso tomar cuidado, e aí é importante a gente ver também a escrita em inglês, porque mesmo que você não queira escrever nenhum artigo em inglês, pelo menos colocar em inglês o seu resumo, você vai ter que colocar, né? Então, o mínimo na escrita você precisa ler, entender, para não cometer erros no seu abstract, né? Que é o seu resumo em inglês, que absolutamente todas as revistas solicitam que você mande o resumo em inglês, quando não pedem em uma outra língua, seja em espanhol, seja em francês, certo? Então, na hora de escrever, muito cuidado com a palavra work, o trabalho. In this work we show, não, in this paper, in this study, here, qualquer coisa, menos in this work. O work aqui pode ser um trabalho em si. Então, in the work reported, então você está se referindo ao trabalho efetivamente feito e que está reportado aqui. Não para mencionar, para substituir a palavra artigo, né? Então, no lugar de in this work, você prefere in this paper, in this study, certo? Então, cuidado ao usar a palavra work. Não é que você nunca mais vai usar a palavra work dentro do seu artigo, do seu texto acadêmico. É só ter cuidado para que ela esteja colocada de forma apropriada, né? O emprego, às vezes, dessa palavra ela é abusivamente colocada em alguns textos. Essas palavras aqui também precisam ser colocadas de forma cuidadosa. Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando a gente emprega essas palavras em texto, significa que você está sendo redundante, né? E a redundância é algo que você precisa evitar, é um problema que você precisa evitar. A gente já viu isso também na aula anterior. Então, preliminary. Ora, se os resultados são preliminares, então o seu artigo não é para ser publicado, não é publicável ainda. Porque os resultados precisam ser definitivos. Você precisa efetivamente responder aquela pergunta inicial que você fez, e não preliminar. Tá? A gente está falando aqui de um artigo original, um artigo regular. E esse artigo, para ser publicado, submetido, pelo menos, ele precisa estar completo, exaustivamente testado, né? Pode ser resultado preliminar. Né? Então,
Volto a dizer, quando, foi a primeira aula, quando a gente deve publicar ou submeter um artigo à publicação? Quando a gente responder efetivamente a pergunta inicial, né? Volto lá na primeira aula. Então, se é preliminar, não respondeu ainda. Careful. Aqui, mais uma vez, é o mínimo que o editor pede, é que você seja cuidadoso com os seus... Aqui, careful no sentido de que você colocar no texto que teve o cuidado com aqueles dados, que você observou cuidadosamente os possíveis erros, isso aí é desnecessário, é redundância. E não, aí atenção para quando eu escrever, né? Essas palavras. Né? Successfully. Se foi um sucesso, não precisa você, é mais uma vez redundante, não precisa você dizer o que é novo. Se o seu artigo é original, é porque ele traz algo já novo, não precisa você dizer que ele é novo, que isso é novo, é uma novidade. São expressões redundantes, né? Obtido da mesma forma, certo? Então, é claro que você não está proibido de usar nenhuma dessas palavras. Elas só precisam ser utilizadas de forma que não torne o seu texto redundante. É só ter cuidado. Aqui é mais para chamar a atenção na hora que for utilizar essas palavras. Porque a gente utiliza muito isso em português, quando vai escrever o abstract, o que a maioria das pessoas faz? Pega aquele texto em português, joga lá no Google, né? No Google Tradutor, faz o Ctrl+C, Ctrl+V, dá uma lida assim, os mais cuidadosos dão aquela lida, né? Básica e manda. E, assim, quando a revista tem um pouco mais de cuidado, é uma revista um pouco mais exigente, aquilo ali não vai causar uma boa impressão, aquele tipo de escrita. Então, é só mais para chamar a atenção a respeito desse tópico, especificamente. Bom? O ideal de vida da gente, que não é nativo, de um país de língua inglesa, é pensar em inglês, estruturar as sentenças já em inglês, e não pensar em português, escrever em português e passar para o inglês. Mas isso, gente, aqui é o ideal de vida, né? Assim, seria o melhor dos mundos, é você já pensar em inglês. E mais que pensar em inglês, é pensar academicamente em inglês. Não seria uma boa saída ficar pensando em português, escrever e depois fazer a versão, porque você pode cair... primeiro porque a estrutura da língua portuguesa, ela é dentro do contexto de escrita acadêmica, ela é diferente da estrutura da língua inglesa. Então, um bom artigo em português, quando você faz uma versão, não necessariamente ele fica muito bom em inglês, né? Porque, às vezes, você precisa estruturar de outra forma, dar outro... Às vezes, as palavras têm outro significado, outro uso em inglês, e você não conhece, por ser não nativo. Então, é um pouco complicado. Aquela ideia, inclusive a Federal do Ceará, né, nós, professores, temos acesso agora a um serviço de versão em inglês, né? Você manda o texto, manda o artigo e existe o pessoal da UFC que faz a versão e te devolve o texto em inglês. Então, isso não é o ideal, né? Isso não é o ideal. Mas, enfim, às vezes a gente não tem cão, a gente vai caçar com gato. Tá? Por exemplo, olha só que aportuguesada nesse inglês. The method of diagnosis employed for determination of tumor of breast was the immunocyte ELISA.
é totalmente um texto que era em português, né? O método de diagnóstico empregado para determinar o tumor de mama foi o imunoensaio ELISA. Do jeito que eu falei aqui, tá ali, só colocar transformado para o inglês. Parece só uma chavezinha que mudaram. Então, tarefa dos dois. Como é que vocês fariam isso aí, já pensando em inglês? Ajuda aí, Pedro, sou um pouquinho ruim em inglês. Deu ruim, né? Deu ruim. Eu também não sou boa, não, nesse negócio, não. Dá ruim, porque pensar em português não vai, não. Tem que ter todo no inglês. Porque aqui está em português inglesado, né? É um negócio assim meio employed for, né? Used. Nossa, que letra horrível a minha, mas tudo bem. Né? É um negócio assim. Vamos ver aqui a próxima. Vamos aqui, ó. Ver se melhorou. The method of diagnosis employed for determination of tumor of breast was the immunocyte ELISA. Essa é a repetição. Vamos lá. Não sei, talvez. Diagnose. Method. Used. Nossa, é realmente difícil, né? Porque você pega um troço desse assim. Não. Não. ELISA. Talvez uma voz passiva was used for tumor for breast tumor diagnosis. Talvez, né? Eu iria com esse primeiro que a senhora usou, Diagnostics Method User for Determination of Tumor of Breast. Não faz sentido. Um pouco, né? Mas ele escreveu bem errado, mas tudo bem. Ele traduziu no Google Tradutor aí. Isso aqui foi a bugada tremenda, né? Mas a modificação sugerida, a principal, seria essa, ó. Breast cancer. Was diagnosed by ELISA. E não precisava de outra coisa. Porque imunoensaio, ELISA já pressupõe imunoensaio, e quando você vai escrever sobre essa área, todo mundo sabe que o ELISA é um tipo de imunoensaio, então não precisa colocar a palavra imunoensaio, entendeu? Aqui você colocou método de diagnóstico. Aqui você tirou do substantivo, colocou o verbo, né? Foi diagnosticado, né? Mesmo sendo na voz passiva, não tem problema. Tumor of breast é muito mais direto. As pessoas, o leitor entende
câncer de mama, é muito mais eficiente câncer de mama do que tumor de mama, né? Até porque o tumor pode ser benigno ou maligno, então, quando você diz câncer de mama, você já está indo direto ao ponto. Então, para vocês verem que até quando já está escrito, vamos dizer que isso aqui seja parte do seu abstract, né? Quando já está escrito, você botou lá no Google, deu uma bugada lá no tradutor, e até para você melhorar, o troço é um pouco complicado, né? Por isso que o ideal é você ouvir vários seminários, procurar conversar, procurar ler e procurar treinar. Quanto mais intimidade você tem com a língua, mais facilitada vai estar a sua vida, né? Esses sites aqui são sites que ajudam a decidir qual é a melhor expressão em determinados trechos. O que é que eles fazem? Você coloca a expressão lá em inglês, o input é uma expressão em inglês, e aí ele vai procurar no banco de dados de vários artigos e vai ver como aquela expressão é usada, com que preposição é usada. Às vezes você não sabe que preposição que você acompanha determinado verbo ou determinado nome, né? Aquele nome prepositivo, aquela expressão prepositiva. E aí, esses sites aí te ajudam a achar a melhor expressão para aquela situação em que você está. E claro que você precisa ter uma noção prévia, você precisa dar um input, que a expressão é em inglês, né? E essas plataformas aqui, elas são abertas, né? Assim, vocês podem usar tranquilamente e eles vão lá buscar nesse... E o banco de dados é enorme, né? O da Springer, então, é uma coisa imensurável. E eles te retornam os trechos, além de retornar os trechos desses artigos, com aquela expressão que você colocou, eles ainda te dão a referência, né? O que é uma mão na roda, até mesmo para você saber se são textos relevantes ou não, a depender de onde foram publicados, né? Então, eu aconselho quem está aí escrevendo a utilizar um pouco mais essas plataformas. E aí vamos falar um pouquinho sobre o uso inadequado de palavras. Assim, existem várias situações, várias palavras, várias expressões que podem ser utilizadas. Infelizmente, existem várias expressões que podem ser utilizadas de maneira inadequada, né? Aí eu vou ver só algumas aqui, e o que vale para uso inadequado de palavras em inglês também vale de alerta para o uso inadequado de palavras em português. É engraçado, vou só fazer uma pausa aqui, contar a história de um orientando meu que havia escrito, tinha lá um parágrafo, e no meio do parágrafo tinha uma palavra que, em absoluto, não tinha nada a ver com o contexto, era só uma palavra bonita. Ele gostou da palavra, e ele achou que era para usar ali, né? E quando eu disse assim, eu pedi para ele lê esse trecho aqui, ele leu. Aí depois eu disse assim, o que significa essa palavra? Ele não soube me dizer o que significa a palavra. É engraçado, essas coisas acontecem, né? Então, não, mais uma vez, não vale a pena ficar catando palavras bonitas para colocar no meio de um texto, né? Só vai depor contra vocês. Não façam isso. Então, vamos lá. Uso inadequado de palavras em inglês, e aí fica o alerta para português também.
To administer ou to administrate. Administrate vem de administrar, administra vem de administrar, no português é o mesmo verbo, né? Só que em inglês, administrate é gerenciar. Administrate, uma empresa, utilizado com empresas, né? Gerenciar um projeto. Administer é usar, dar uma injeção, administrar uma determinada droga no paciente, né? Administrar também, mas eles são verbos diferentes, né? Então, isso aqui está errado, isso aqui está correto. Né? Alteration, alternation. Alteration é a ideia de mudança, alternation é coisas que acontecem alternadamente. Então, câncer é associado com alteration ou alternation de DNA? A mudança, né, do DNA, não coisas que acontecem alternadamente. Então, é alteration. Isso aqui está errado. Análises ou análises, um é no singular, o outro é no plural. Olha isso, a diferença é só essa. Né? To describe ou to report. Quando a gente vai descrever, a gente descreve pessoas, reportar, a gente reporta coisas, casos, né? Então, casos são reportados, ou taxas de evasão são reportadas. Pacientes são descritos, ou estudantes são descritos. Então, você vai descrever, fazer um perfil do estudante, e você não vai fazer um report do estudante. Você vai fazer um report das taxas de evasão e não vai descrever as taxas de evasão, entendeu? São usos, os dois podem ser utilizados, mas cada um dentro do seu contexto. Common and popular. Common é alguma coisa que é utilizada por todo mundo, widespread, conhecido, né? E popular é algo que é preferido. Então, o câncer é a causa de morte most common ou most popular? Provavelmente most popular não é, né? Most common. Né? E aí o futebol eu acho que é ambos. Tanto é praticado em qualquer esquina, né? Widespread, que é common, como é o preferido de muita gente, eu acho que da maioria das pessoas do Brasil, não é o meu caso, mas eu acho que sim, é popular também, futebol. Increase, enhance, improve, increase, dá a ideia de quantidade, todos dá a ideia de aumento, né? Então, é preciso ter o termo corretinho para cada uma das situações. Então, o increase é tornar maior em tamanho, em número, em grau, dá uma ideia de quantidade. Improve é aumentar a qualidade, né? Ou uma determinada condição, você melhora aquela condição. Então, improve dá a ideia de qualidade. Enhance é o valor adicionado a alguma coisa que já era boa, né? Ou já era atrativa. Então, você tem o valor adicionado ali. E dá para usar nos vários contextos, é só ter o cuidado de não dizer que a qualidade increase, né? A qualidade melhora, improve. Tá? E aqui, bom, eu peguei um texto
de um determinado orientando meu. Veja que eu oriento desde 2013, então tem muita gente aí. E eu fui pegar a primeira versão de uma monografia enviada para mim. Peguei lá, catei um parágrafo e eu vou ler para vocês com todos os pontos e vírgulas desse parágrafo. Quer dizer, só tem um ponto, né? Mas tudo bem. O presente estudo tem por objetivo analisar, por meio de questionários, o desenvolvimento organizacional do novo empreendimento, a taxa de sucesso e permanência de novas startups no mercado da Zona Norte do Ceará, a fim de identificar as características e o grau de significância das mesmas que levam os novos empreendimentos a terem êxito no mercado e assim montar um perfil dos novos empreendedores e dos requisitos necessários para elevar o desempenho e sucesso de novos negócios. É assim que a gente recebe texto. Certo? Então, eu já nem sei mais qual é o objetivo do trabalho. Né? Isso aqui deveria ser completamente reestruturado. Eu trouxe para mostrar, curiosamente, o que a gente precisa fazer quando está orientando. Então, dá um trabalho. E acho que por isso que eu me empenhei a fazer esse curso de escrita acadêmica, que é para diminuir meu trabalho no futuro. Então, muito cuidado ao escrever. Isso aqui é um texto de cara o parágrafo tem uma sentença só, né? Uma sentença muito longa, confusa, que não, quer dizer, não, o objetivo é disperso, não tem foco no objetivo. Basicamente, eu não sei, porque eu não me lembro mais o que era o objetivo desse trabalho. O trabalho foi feito, isso aqui foi mudado, obviamente, mas eu não sei, não dá para... Ele tem por objetivo analisar, mas também a fim de identificar características, tal. Talvez aqui, para que sirva, né, esse trabalho, para elevar o desempenho e sucesso de novos negócios, mas está muito confuso, né? E para isso, eu vou bater aqui na tecla, a gente vai entrar nas top sentences, né, dentro da estrutura do parágrafo. Eu falei muito rapidamente ontem, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho essas top sentences. Basicamente, é a primeira sentença em um parágrafo, né, essa top sentence, e ela contém um tópico, uma palavra-chave, um tópico, né, e uma mensagem. Então, dentro daquela sentença inicial do parágrafo, é a sentença, obviamente, se o parágrafo está estruturado em sentenças, né? Se ele está bem estruturado. A primeira sentença do parágrafo, ela seria muito bom que ela fosse uma topic sentence. A topic sentence traz essas duas coisas. Um tópico, que é uma palavra-chave, é o tema da ideia, né? E a mensagem. Quando você perceber que vai mudar o tópico, que não vai mais escrever sobre aquele tópico, aí é o momento de você abrir um novo parágrafo. Certo? Então, essa topic sentence, ela é um elemento que ajuda na escrita, e aí tanto faz se é em português, se é em inglês, esse elemento que você agrega ali no começo do parágrafo vai ajudar a organizar suas ideias dentro daquele parágrafo e ajudar a compreensão por parte do leitor do que você quer dizer.
Então, essa é uma estrutura que você tem que lançar a mão, porque ela é muito útil, principalmente na hora de descrever os resultados. Os resultados, às vezes, são um pouco complicados para um leitor comum, né? Um resultado de algum artigo, de algum modelo que você gerou e chegou a determinados resultados, e você precisa ter a capacidade de passar aquilo para o leitor. Então, a Topic Sentence te facilita a vida, né? Juntamente com os gráficos e as tabelas que vem lá naquela seção de resultados de discussão. Então, vamos às Topic Sentences. Eu coloquei aqui um parágrafo, ou o começo de um parágrafo, né? E vamos lá. Os professores, no 9º ano, têm um efeito significativo sobre não somente os scores, né, as notas nos testes, mas também no comportamento, nesses comportamentos que são uma proxy, a gente usa proxy mesmo, né, para as habilidades não cognitivas. Então, aí continua, né, teacher, value added, tal, né, o valor adicionado do professor. Isso aqui é um texto do Kirabo Jackson. O tópico, nessa Topic Sentence que está aqui em vermelho, o tópico é professor. Essa é a palavra-chave. É sobre os professores que ele está escrevendo nesse parágrafo. E a mensagem é que o professor, ele influencia, ele tem efeito não só sobre habilidades cognitivas, mas também sobre habilidades não cognitivas. Para quem? Para adolescentes, porque o povo está no 9º ano, então, em geral, são adolescentes. Né? Então, o começo desse parágrafo, a gente já consegue identificar uma Topic Sentence, cujo tópico é o professor, e a mensagem é essa: esse professor, ele consegue influenciar nesses 2 tipos de habilidade. Outro, para a gente identificar. Nós observamos efeitos pequenos, efeitos significativos, né, mas pequenos, frequentemente não significantes, para garotas que se percebem com baixa capacidade, baixa habilidade, que são designadas a professoras do sexo feminino, né, professoras nas aulas de inglês e de chinês. Essa trajetória é consistente com o fato de que, aí ele vai, os autores vão explicar ou detalhar essa Topic Sentence. Mas a gente pode ter aqui como um tópico é um efeito pequeno, ele quer chamar a atenção para esse efeito pequeno, muitas vezes não significante, de que meninas designadas a professoras que não se percebem como tendo baixa capacidade nas aulas de inglês e de chinês. Então, esse artigo trata da percepção, da autopercepção e da percepção em sociedade, né, de alta capacidade ou baixa capacidade, e faz essa relação com o fato de você ter um professor ou uma professora do mesmo sexo que você, se isso influencia, né? A gente vem tratando desse artigo ao longo das aulas, e aqui, mais uma vez, a gente encontra uma Topic Sentence. Né? Então, a ideia está clara, a ideia de que isso não tem muito efeito, e aí os autores vão
desenrolar aqui o que eles querem efetivamente dizer. Bom, aqui a gente tem uma estrutura em que eu não coloquei a topic sentence. Eu coloquei só o restante do parágrafo. E aí cabe a vocês, eu vou precisar saber qual é o tópico e a mensagem nesse parágrafo. Vocês vão ter que inferir isso com base nessa leitura aqui. Então, alguma coisa foi escrita e os autores disseram: isso vem de duas vertentes na literatura. Primeira, a maior credibilidade das mensagens, né? A maior credibilidade das mensagens enviadas em modelos que compartilham dessa identidade, né? Incluindo professores, explorado em vários estudos econômicos e de sociologia, estudos sociológicos. Então, a mensagem passada nesses modelos de identidade, né, de compartilhamento de identidade, quando um estudante compartilha de identidade ou alguma característica identitária com o professor, inclusive, né, isso é explorado em vários estudos. Segundo, a teoria da informação central é de que essas mensagens críveis causam updates, né, ou renovações nas crenças. Então, eu queria que vocês me dissessem só qual é o tópico, depois o que poderia ser a mensagem nesse parágrafo. Não tem certo ou errado, né? Só o que vocês imaginam que poderia ter sido tratado lá na topic sentence. Professora, eu não consegui identificar muito bem, não. Não? Ó, aqui ele está tratando que deu para identificar aqui é esse compartilhamento de identidade, né? Essa aproximação com pessoas que compartilham de determinada característica, né? Então, eu colocaria compartilhamento de identidade. Né? E a mensagem seria algo relacionado à renovação de crenças ou à mudança nas suas próprias crenças, né? Que pessoas que compartilham de identidade teriam. Então, a mensagem poderia ser essa, de mudança nas próprias crenças. Certo? Eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei, só um instante. Yep.
Aqui é a Topic Sentence. Vamos lá. Na hora. Eu já tinha até ido dar uma roubada aqui no Google, eu já até apertei. Ah, ladrão. Então, deixa eu deixar isso aqui. Vamos lá. Olha lá. A nossa hipótese principal é de que os professores que compartilham uma identidade, olha lá, eu falei de compartilhamento de identidade. E olha, eu não estou dizendo isso porque eu li o artigo ou porque fui eu que escrevi, porque eu já esqueci. Isso aqui eu escrevi está com algum tempo e eu já tinha esquecido, né? O que era essa Topic Sentence. Então, a hipótese principal de que os professores que compartilham uma identidade com estudantes mandam uma mensagem mais crível, mais uma mensagem que os estudantes acreditam, né, sobre o seu potencial de sucesso, o que causa uma mudança nas crenças, certo? Então, aqui a relação entre professores que têm a mesma identidade ou compartilham uma determinada identidade com um grupo de estudantes, e esses professores têm o poder de ter suas mensagens mais acatadas e o poder de mudança na crença, na autocrença, né? Esses professores têm maior influência sobre esses estudantes, e é exatamente isso que trata a Topic Sentence. E aí ele vai dizer que isso aqui vem da literatura, e aí vai enumerar o que é que ele encontrou relacionado a isso em dois aspectos diferentes. Né? Então, assim, um texto bem estruturado e com um treinamento, você observando o parágrafo, tentando achar Topic Sentence, porque nem sempre tem, né? Nem sempre o texto está bem escrito, então nem sempre tem Topic Sentence. Se você esquecer ou tirar a Topic Sentence e tentar ler o restante do parágrafo, muitas vezes você consegue adivinhar qual é o tópico, qual é a mensagem da primeira frase do parágrafo, né, da primeira oração. Aqui mais um. O fator mais importante é a experiência de estudo de um estudante, né, a experiência passada, pregressa, de estudo do estudante. Se o estudante já desenvolveu bons hábitos, o estudo na universidade não deve ser difícil. Bons hábitos de estudo precisam ser complementados por interesse, motivação, né, fatores, os quais são importantes quando quando a competição efetivamente inicia. Nós não devemos, portanto, entretanto, subestimar efeitos distrativos, né, que distraem, como as dificuldades pessoais e dificuldades financeiras. Todos os estudantes devem lidar com esses problemas em algum momento na sua vida universitária. Além dos fatores pessoais, tem também que ser dito que existe um certo elemento de sorte envolvido no sucesso, que inclui você ter excelentes professores and subject matters
e assuntos interessantes que te inspirem, né, para que você dê o seu melhor. Então, aqui está um pouco mais fácil do que, pelo menos para mim, está um pouco mais fácil do que aquele parágrafo anterior. Eu queria saber de vocês o que seria o tópico e a mensagem incluídos aqui no começo desse parágrafo. A mensagem seria alguma coisa relacionada ao caminho do aprendizado do aluno? Qual aluno? O aluno universitário, no caso, né? A gente está tratando da vida universitária, né? Ele está tratando da vida universitária aqui. E exatamente o fato de atingir ou não o sucesso na vida universitária, né? Essa seria a mensagem. O tópico, obviamente, as dificuldades na vida universitária, né? Eu colocaria assim, olhando aqui, ele está tratando disso, né? Em alguma forma, ele está tratando de universitários, e na mensagem ele está tratando de ter sucesso ou não ter sucesso, né? E aí ele vem pontuando quais são as dificuldades, dizendo que tem um elemento de sorte, porque você pode encontrar bons professores ou não, né? Ao longo da sua vida universitária. Então, eu diria isso. Você está certa, só precisa... A gente treina um pouco mais. Deixa eu ver o que é que tem aqui Qual seria, então, a top sentence desse artigo? Olha lá. Vou botar aqui. Olha lá. Student success at university is the result of a number of interrelated factors. Então, exatamente isso. Está falando do sucesso dos estudantes na universidade. Não é qualquer estudante, né? A gente já pode ir fechando. Você falou, está tratando dos estudantes, da vida dos estudantes, de ter sucesso ou não. A gente já sabe quem é o público-alvo desse artigo. São os estudantes que estão na universidade. E está tratando do sucesso, né? E aí uma série de fatores que contribuem para obter sucesso. Vai ao longo do parágrafo, quer dizer, a top sentence chega dando uma definição, uma ideia, olha, os estudantes obtêm sucesso na universidade, para isso acontecer, depende de uma série de fatores que estão interrelacionados. Aí você vai explicando os fatores e tal, o que é que contribui, o que é que dificulta, ao longo do parágrafo, certo? Então, a ideia aqui é que vocês consigam visualizar uma top sentence quando vocês estiverem lendo os artigos que vocês vão precisar ler e que consigam formular as suas próprias top sentences. Certo? Então, em relação a top sentence, era isso que eu queria passar para vocês, senão a gente se estende demais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o processo editorial, porque alguns graduandos, eles têm a intenção de entrar no mestrado e, consequentemente, seria uma excelente notícia ter a sua monografia transformada em um artigo submetido e aprovado e aceito em alguma revista acadêmica, né, ou journal, enfim. Mas os alunos, os estudantes desconhecem um pouco o processo editorial, e aí eu acho importante trazer esse processo editorial, o que é preciso. Porque uma vez que você termina de escrever o seu artigo, levando em consideração tudo isso que eu falei até agora,
né? Com cuidado com a escrita, com a linguagem, com o estilo, tendo cuidado com o ritmo, a fluidez do texto, organizando o seu artigo da maneira em que você consiga deixar claro qual é a contribuição, que resposta você está dando para a sua pergunta, que seus resultados são alguma coisa assim muito útil para o avanço da fronteira. Depois disso tudo, você vai ter que passar por um processo de submissão. Então, você precisa entender que a coisa não é tão rápida assim. E, digo mais, se você for submeter a revistas aqui no Brasil, pelo menos na área de economia, você pode esperar aí, numa rede, deitado, pelo menos 2 anos. Né? Por quê? Porque as coisas são assim no país. Demora-se. Demora muito. Inclusive, para dizer que não aceita, demora demais. Né? Então, é preciso que você entenda a frustração de um pesquisador que está ali esperando aquela resposta. Depois que você apronta o seu manuscrito, e agora, o que é que acontece? Você vai para o processo de submissão. Acho que todas as revistas já têm um processo de submissão eletrônico, né? Não quero crer que exista alguma revista séria cujo processo de submissão não seja ainda eletrônico. Para submeter, em geral, não são todas, mas em geral, as revistas, elas exigem 2 documentos. Né? Algumas exigem até mais documentos. Mas, em geral, 2 documentos. O óbvio, o manuscrito, que é o artigo que você escreveu, está ali submetendo, e uma cover letter que vai acompanhar esse manuscrito e vai fazer uma espécie de apresentação do seu artigo para o editor da revista. Então, a cover letter, ela tem uma importância que muita gente não dá a devida importância, certo? Então, vamos tratar um pouquinho da cover letter, depois eu volto para o processo editorial em si. Então, o que é uma boa cover letter? Essa carta de apresentação, ela vai dizer bem claramente qual é a importância do seu artigo e com isso, por que ele deveria ser publicado. Não só isso, que esse artigo deve ser publicado nesta revista. Então, qual é a relação do artigo com os leitores daquela revista especificamente? Tá? Então, a cover letter, ela é um documento importante e vai dar a primeira impressão do trabalho para o editor da revista. E vocês vão ver que o editor tem uma grande importância na aceitação, no processo de aceitação do seu artigo, ou não, né? Ou não aceitação. Então, a cover letter está para o editor da revista, assim como o resumo está para o leitor do seu artigo. É uma apresentação do seu artigo, né? Óbvio, quando você vai se apresentar, você precisa causar uma boa impressão. Então, além da importância, é preciso deixar claro qual é a contribuição. Esse deslocamento de fronteira é fundamental. Qual é a contribuição do seu artigo e por que aquela revista e não outra, né? Existem revistas que dão instruções sobre o que deve conter na cover letter, o que não deve conter. Outras revistas não dão essas dicas, né? Mas a gente vai ver isso direitinho. E outras pedem até outros documentos, eu vou falar depois. Então, aqui um exemplo de como não fazer. Né? Isso aqui eu tirei do site da Springer. E diz só assim: prezado editor-chefe, estou lhe enviando
nosso manuscrito intitulado blá, 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 aí diz os pesquisadores e tal. Gostaríamos de ter o manuscrito considerado para publicação aí o nome da revista. Por favor, me informe sobre sua decisão assim que puder. Meus cumprimentos, fulano de tal, os Anzóis Pereira. Então, essa cover letter, ela absolutamente não diz nada para o editor. Não diz a que o artigo veio. Não diz por que você está mandando para aquela revista e não para outra. Então, essa aqui é uma cover letter que jamais deveria ser, óbvio que ela é fake, né? Mas jamais deveria ser escrita. O que tem que ter numa cover letter? Vamos lá, parágrafo por parágrafo. Se você, para começar, né, se tiver a informação, você vai dizer o nome do editor, né, se dirigir diretamente a ele. Se não tiver essa informação, você deixa em aberto, né, prezado editor, editora, enfim. Incluir a data de envio, o periódico para o qual você está enviando, certo? Isso aí é só cabeçalho da cover letter. No primeiro parágrafo, o que você tem que fazer é incluir o título, que tipo de manuscrito é aquele, se é um artigo regular, né, uma pesquisa, se é um estudo de caso, se é uma revisão sistemática da literatura, enfim, que tipo de manuscrito que é. E aí depois você vai explicar qual é o contexto do estudo e qual é a hipótese que você levantou e por que você levantou essa hipótese. Então, toda essa contextualização aqui vem logo de cara no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai explicar, muito resumidamente, porque você não vai gastar o tempo do editor da revista, né? Muito resumidamente, o que foi feito e as principais conclusões e contribuições, né? Porque que elas são significativas naquele campo de pesquisa. O terceiro parágrafo, você vai basicamente justificar por que você está mandando para aquela revista. Então, você deve indicar por que os leitores daquele periódico estariam interessados no seu trabalho, né? Então, aqui entra a justificativa de por que você escolheu aquela revista. E aí é um processo importante, que vem, obviamente, antes da cover letter, é o processo de escolha para qual journal, para qual revista submeter, é um fato que você deve gastar um tempo com isso, né? A dica é que você vai ver entre os objetivos e o escopo da revista, sempre tem lá no site, tem o objetivo da revista, o escopo da revista. Então, se o seu artigo cabe direitinho dentro daqueles objetivos, daquele escopo, você pode utilizar-se dessa dica que a própria revista dá para dizer, olha, o meu artigo tem isso, tem aquilo, que estão dentro dos objetivos desse periódico, blá, blá, blá. Então, essa é a hora de você fazer o link e dizer por que você escolheu aquela revista. Aqui vem. Por exemplo, se o periódico exige que todo trabalho publicado tenha amplas implicações, explique como seu estudo satisfaz esse critério. Então, as revistas têm alguns critérios, têm um escopo definido. Você vai relacionar com aquele escopo, com aqueles critérios. E aí, obviamente, deixar claro qual é o avanço dos seus resultados para o campo de pesquisa. Para concluir, você vai dizer quem é que vai, se tem mais de um autor, quem é que vai ficar se correspondendo,
e atender aos requisitos dos periódicos. Alguns periódicos, por exemplo, pedem, além da cover letter, uma espécie de carta de anuência dos outros autores, dizendo que estão de acordo, que contribuíram para aquele artigo. Algumas revistas pedem até que os autores digam o que cada um fez, como cada um contribuiu para aquele manuscrito, né? Então, na cover letter, inclusive, duas informações são importantes, não sei se está aqui. Essas duas informações precisam conter, né? Você dizer que aquele manuscrito não foi publicado em outro canto e nem está sob consideração, quer dizer, nem ele foi publicado, nem você mandou para outro periódico, que aquilo ali você está dizendo que está só submetido para aquele periódico especificamente, né? E quando não exige um documento à parte, você pode escrever na cover letter que todos os autores aprovam o manuscrito e estão de acordo com a submissão para aquele periódico, né? Então, isso é que deve formar, né, essa estrutura que deve formar a sua cover letter. Né? Então, voltando aqui para o processo editorial, quanto tempo eu tenho? Meia hora. Voltando para o processo editorial, quando você submete o manuscrito e a cover letter, aí o editor pode decidir. Ele pode olhar o seu artigo e dizer, não tem nada a ver, vou negar. Nossa, como a gente leva não na cara. Pesquisador, ele é craque em levar não na cara. Ele vai dizer, olha, agradecemos a submissão, mas esse artigo não pode ser publicado, não foi aceito, dá alguma justificativa e tchau, e você, vida que segue, vai partir para outro tipo para outra revista, né? Submissão. Você, com essa justificativa aqui, que ele pode te dar, você pode até levar em consideração essa justificativa, fazer alteração no seu manuscrito e submeter a alguma outra revista, já levando em consideração essa espécie de dica que o editor pode te dar. Outra decisão que o editor da revista pode tomar é que se ele for um expert naquela área que você submeteu o artigo, e ele disser assim, poxa, esse artigo aqui, ele tem um grande mérito, ele pode de cara aceitar. Isso já adianto que dificilmente acontece. O editor, sem passar por pares, por referis, né, por pareceristas, ele mesmo aceitar, é muito difícil de acontecer. Não vou dizer que é impossível, né? A probabilidade é muito baixa. E o terceiro, que também é muito comum, junto com o negar, é aquele editor que vê que existe uma relação do que você escreveu com os objetivos e o escopo da revista, ou seja, que o seu artigo pode ser publicável naquela revista, para os interesses da revista, e aí ele pega o seu artigo e envia para um ou dois revisores, são os pareceristas, que depois de um tempo vão devolver o artigo com comentários, e essa devolução, né, essa devolutiva é encaminhada novamente para os autores. Esses revisores, eles podem negar a aceitação, né, o aceite do artigo, dizer, olha, esse artigo, ele não foi construído com uma metodologia aceitável, ou, olha, existe uma falha grave nesse artigo, que é isso, 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 vamos explicar qual é a falha grave, e diz que esse artigo não vai ser aceito.
Eles podem aceitar o seu artigo sem correções, isso também adianto que é muito difícil, normalmente vem correções, ou eles podem dizer, olha, ele é um artigo publicável para essa revista. A gente sugere, aí vem a lista, né? Com as correções que você precisa fazer, os autores precisam fazer. E aí essas sugestões podem ser poucas sugestões, ou sugestões mais superficiais, de formato, ou podem ser sugestões que vão tomar um bom tempo da sua semana, para que você consiga corrigir tudo e devolver. Atenção na devolução. E aí você vai ter que escrever uma response letter. É uma resposta aos revisores, né? Então, o ciclo vai recomeçar, porque você reescreveu o artigo, o manuscrito foi reescrito, ressubmetido, e agora, ao invés da cover letter, você não precisa mais da cover letter, você vai dar uma response letter, rebatendo ou acatando ponto a ponto, né, deixando bem claro o que foi que você fez, relacionado ao ponto 1, 2, 3, todos os pontos argumentados pelos revisores. Tá? Então, o ciclo, ele retoma, e ele pode ter uma segunda rodada, uma terceira rodada, a depender do que seja pedido, enfim. Até que o seu artigo é aceito. Aí é o melhor dos mundos, porque é uma questão de tempo. Para você, às vezes, receber uma prova do artigo. Porque o artigo, aí ele entra no processo editorial propriamente dito, e que vai ser feita a editoração, né, que é botar o artigo no formato da revista, em colunas, com os gráficos assim assados, enfim. E aí o editor pode te mandar uma prova para você dar aquela última revisada. Essa prova, depois do seu artigo ser aceito, é a última revisão do artigo. Então, é muito bom que todos os autores revejam e leiam tudo de novo. Por quê? Porque sempre escapa algum erro, né? Então, esse é o momento de você deixar uma má impressão de ter algum erro publicado ali naquela revista, com o seu nome lá, assinando aquele artigo. Certo? Então, era isso. Eu agradeço a paciência. Deixa eu descartar aqui. Vou voltar para a nossa tela. Vou parar aqui a gravação.